Bom dia! Nosso grupo vai falar um pouco sobre o sistema reprodutor feminino. O sistema reprodutor feminino compreende as gônadas femininas, que são os ovários, o trato genital feminino, que é constituído pelos ovidutos, o útero e a vagina. A metodologia utilizada foram bases de dados como o Google Acadêmico e a revista eletrônica Cielo, e também pegamos livros da biblioteca Padre Inocente Radrizani. Os cromossomos aparecem como 23 pares de cromossomos homólogos, onde 22 são autossômicos e um deles o par sexual. Se o par sexual for XX, o indivíduo é geneticamente do sexo feminino, e se for XY, ele é geneticamente do sexo masculino. E do gameta e do par sexual, um é herdado do espermatozoide, que é o gameta paterno, e um do oócito, o gameta materno. E a união desses restabelece o número diploide de 46. Então, o indivíduo, o sexo do embrião é determinado no momento da fecundação. Mas as gônadas só vão adquirir características femininas ou masculinas na 7ª semana do desenvolvimento. Existem muitos genes determinantes na determinação sexual. Um deles é o SRY, que ele é fator determinante do testículo, e outro é o WNT4, que ele é o fator determinante dos ovários. Ele inibe a função de SOX9 e aumenta a expressão de DHX1. O DHX1 ele inibe a função de SOX9. O WNT4 também regula a expressão de outros genes responsáveis pela diferenciação ovariana. As gônadas, elas aparecem inicialmente como as cristas genitais ou gonadais, que são formadas a partir da proliferação do epitélio celomático e a condensação do mesênquima subjacente. As células germinativas se originam no epiblasto e migram através da linha primitiva. Na 3ª semana, elas residem entre as células endodérmicas, na parede da vesícula vitelina, perto ao aluntoide, migram ao longo do intestino posterior e chegam às gônadas primitivas, e elas invadem as cristas genitais por volta da 6ª semana. Se não ocorrer essa invasão, não é formada as gônadas. Um pouco antes ou durante a chegada das células germinativas primordiais, ocorre a proliferação do epitélio do sulco genital, e as células epiteliais penetram no mesênquima subjacente, formando os cordões sexuais primitivos conectados com o epitélio superficial. Nesse momento ainda não é possível saber se a gônada é feminina ou masculina, então ela se chamará de gônadas indiferenciadas. No embrião feminino, os cordões sexuais primitivos se degeneram e mais tarde eles se desaparecem, sendo substituído pelo estroma vascular, que forma a medula ovariana. O epitélio superficial continua se proliferando e na 7ª semana origina a segunda geração dos cordões, os cordões corticais. Os cordões corticais eles continuam se dividindo, eles se dividem e continuam se proliferando, cercando cada ovônia com as células foliculares, constituindo o folículo primordial. Inicialmente, tanto o embrião feminino quanto o masculino, ele tem 2 pares de ductos, os ductos mesonéficos e os ductos paramesonéficos. Na mulher, os ductos paramesonéficos, eles vão se desenvolver nos ductos genitais principais e se unir para formar o canal uterino. Os estrógenos também atuam na diferenciação sexual. E eles atuam nos ductos paramesonéficos, que quando estimulados formam os ovidutos, o útero e a porção superior da vagina, e ele atua também na genitália externa, que quando estimulada vai formar os lábios, o clitóris e a porção inferior da vagina. Mas como esses estrógenos são formados? O colesterol, ele é o precursor dos hormônios esteroides, e ele é captado ele provém da captação de lipoproteínas de baixa densidade de LDL e alta densidade de HDL. Ambas as vias, elas fornecem colesterol para a biossíntese, mas a captação do LDL é o mais importante. Além disso, o colesterol também pode ser sintetizado a partir do ácido cético no fígado. A biossíntese dos esteróides, na verdade, começa na mitocôndria, quando o colesterol ele é
clivado pela enzima colesterol desmolase, retirando a cadeia longa do carbono 22 ao 26. 27, desculpa. Existem duas vias para a pregnenolona seguir, a via delta 4 e a via delta 5. Na via delta 4, a pregnenolona ela sofre a ação da enzima 3-beta hidroxiesteroide desoxigenase, formando assim a progesterona. A progesterona ela sofre a ação da 17-alfa-hidroxilase, que ela adiciona uma hidroxila no carbono 17, se transformando em 17-alfa-hidroxiprogesterona. Essa 17-alfa-hidroxiprogesterona ela sofre a ação da 17-20-liase, se transformando assim na androstenediona. Na via delta 5, a pregnenolona ela sofre a ação da 17-alfa-hidroxilase, se transformando na 17-alfa-hidroxipregnenolona. A 17-alfa-hidroxipregnenolona sofre a ação catabólica da 17-20-liase, se transformando na desidroepiandrosterona. A DHEA ela sofre a ação da 3-beta-hidroxiesteroide desoxigenase, se transformando em androstenediona. A androstenediona ela pode sofrer a ação da 17-beta-hidroxiesteroide desoxigenase, se transformando na testosterona. Tanto a androstenediona quanto a testosterona sofrem a ação da enzima aromatase, se transformando respectivamente na estrona e no 17-beta-estradiol. E a estrona quanto o 17-beta-estradiol sofrem a ação da 17-beta-hidroxiesteroide desoxigenase. Lembrando que essas quatro moléculas elas sofrem um processo reversível. Os hormônios esteroides eles possuem receptores nucleares. E eles, passando pela membrana celular por difusão simples, entram no citoplasma encontrando seus receptores, indo até o núcleo e ocorrendo a transcrição. Os estrógenos, eles possuem dois receptores, o R-alfa e o R-beta. Eles são formados por dois genes diferentes, atuando assim em tecidos alvos diferentes. O R-alfa, ele atua no endométrio, e o R-beta em tecidos não reprodutivos, como o rim. Já a progesterona também possui dois receptores, mas são produzidos por genes iguais, sendo atuados em tecidos alvos iguais, mas em não necessariamente em mesmas quantidades. Agora nós falaremos um pouquinho sobre a formação do útero da vagina. Na imagem A, nós podemos notar o desaparecimento do septo uterino, e a placa vaginal irá formar a placa inferior da vagina, e os ductos paramesonéficos formarão a parte superior da vagina, e o cérvice e o corpo do útero, que são cercadas por camada de mesênquima, que formará o miométrio e o perimétrio. Anatomicamente, o útero é formado por fundo do útero, corpo do útero e o colo do útero. Histologicamente, ele é formado por 3 camadas: o perimétrio, o miométrio e o endométrio. O perimétrio ele é a camada mais externa do útero e ele é formado por tecido conjuntivo frouxo, coberto pelo mesotélio peritoneal em algumas áreas, constituindo uma túnica serosa, e ele é rico em fibras elásticas. O miométrio é a camada média do útero e ele forma uma espessa camada de músculo liso. Ele possui feixes de fibras musculares separadas por um tecido conjuntivo e possui a passagem de vasos sanguíneos pelas camadas intermediárias. O endométrio é a camada mais interna do útero. Ele possui um epitélio simples colunar, células ciliadas e células secretoras, e possui glândulas tubulares simples que às vezes elas podem se ramificar. Tem uma lâmina própria de tecido conjuntivo frouxo, rico em fibroblastos e possui uma abundante matriz celular. E tem uma predominância de fibras colágenas do tipo 3. O endométrio ele pode ser subdividido em 2 camadas, a camada basal e a camada funcional. A camada basal ela é a mais profunda, a mais fina, possui tecido conjuntivo, está na porção inicial das glândulas uterinas e não sofre ação no ciclo menstrual. A camada funcional ela é mais superficial, mais espessa, tem o restante do tecido conjuntivo, está na porção final e desembocadura das glândulas e ela sofre mudança no ciclo menstrual. O endométrio ele possui um suprimento vascular. Ele inicia-se no miométrio, quando a artéria uterina ela se ramifica formando a arqueada. A arqueada ela se bifurca formando a radial. Já a radial
ela se ramifica novamente lá no endométrio, formando as artérias retas, que irrigam a camada basal, e as artérias espirais, que irrigam a camada funcional. O endométrio ele passa por modificações estruturais cíclicas, possuindo 3 fases: a fase menstrual, a fase proliferativa e a fase secretora. Mas essas mudanças são graduais e elas são dependentes de hormônio. Na fase menstrual, não ocorrendo a fecundação, o corpo lúteo deixa de funcionar, diminuindo assim o nível de estrógeno e progesterona, ocorrendo uma contração das artérias espirais e bloqueando o fluxo de sangue, causando uma isquemia e morte das paredes das artérias e da porção funcional. Assim, as artérias se rompem, ocasionando o sangramento. Já na fase proliferativa, a mucosa ela tem aproximadamente 0,5 milímetros e o estrógeno ele induz a proliferação na camada basal. Ele é coberto por um epitélio colunar simples e as suas glândulas possuem túbulos retilíneos e um lumen estreito. No término, ele possui aproximadamente de 2 a 3 milímetros. Na fase secretora, que ocorre após a ovulação, as glândulas são tortuosas e o lumen é preenchido por secreção. E há uma formação de edema no estroma. Nessa figura, nós vemos um resumo do ciclo menstrual. Essa é a fase da menstruação, essa é a fase proliferativa e essa é a fase secretora. A genitália externa. Na terceira semana, as células mesenquimais da linha primitiva irão formar as pregas cloacais. As pregas cloacais irão se unir formando um tubérculo genital, anteriormente a pregas uretrais e posteriormente as pregas anais. Com o estímulo do estrógeno, o tubérculo genital irá formar o clitóris, as pregas uretrais os pequenos lábios, as protuberâncias genitais os grandes lábios e o sulco urogenital o vestíbulo, a vagina. O pseudohermafroditismo feminino, ele ocorre a virilização de um feto programado para evoluir para o sexo feminino. A genitália externa ela é ambígua, em presença de ovários e de um cariótipo 46XX. Raramente ocorre o pseudohermafroditismo feminino pela ingestão de esteroides anabolizantes com ação androgênica, mas quando ocorre, ela afeta a enzima aromatase, impossibilitando a transformação de testosterona em estradiol, masculinizando assim a genitália externa. Bom, os hormônios essenciais para uma gravidez normal é a progesterona, o estrógeno, o HCG e a somatotropina coriônica. As células trofobásticas produzem o HCG e sua principal função é a involução do corpo lúteo. O corpo lúteo ele faz com que ocorra o aumento da progesterona e do estrógeno, fazendo assim o crescimento do endométrio, evitando sua descamação e armazenando nutrientes para o conserto. O estrógeno ele aumenta o útero materno, as mamas, os ductos, a genitália externa e relaxando os ligamentos pélvicos da mãe para facilitar na hora do parto. A progesterona faz com que as células decíduas desenvolvidas no endométrio hajam uma nutrição inicial do embrião. Também diminui a contratibilidade do útero para evitar o aborto espontâneo e prepara as mamas para a lactação. A somatotropina coriônica ela foi descoberta recentemente, mas o que se sabe é que ela é secretada na 5ª semana da gestação. Ela ainda possui funções incertas, mas ela possui ações fracas na formação de tecidos proteicos, diminui a sensibilidade à insulina e utilização de glicose pela mãe, que é um hormônio metabólico geral tanto para a mãe quanto para o feto. A glândula mamária é composta pelo ducto latífero, as células musculares da parede do ducto, células epiteliais secretoras de leite e células mioepiteliais. Elas são glândulas exócrinas, formadas a partir do epitélio de revestimento, cujas essas células se proliferam, invadindo assim o tecido conjuntivo subjacente. Existe uma conexão com o epitélio, formando assim ductos tubulares com células epiteliais. Ela é uma glândula composta porque ela possui ductos ramificados e uma porção secretora tubelo-alveolar composta. As células mioepiteliais, elas envolvem as unidades secretoras. Ela contém miosina e actina, responsável pela contração, e agem assim na expulsão da secreção. Ela é formada na lâmina basal e no polo basal, e elas são conectadas por junções comunicantes e desmossomas. A seta, ela indica as células mioepiteliais.
A sua secreção ela é apócrina, porque na secreção tem produto mais as pequenas porções de citoplasma. Ela é envolvida por uma camada de tecido conjuntivo denso, mais tecido adiposo. E é formada por lóbulos, e cada lóbulo contém seu ducto, chamado galactotópico. As glândulas mamárias durante a gravidez, ela ocorre o desenvolvimento dos alvéolos, e as células secretoras cuboides são pequenas e baixas, e o citoplasma contém gotículas do que será secretado. Nessa imagem, a gente vê a secreção leitosa, que possui 50% de lactose, 35% de gordura e 1% de aminoácido. Durante a lactação, nós podemos notar um crescimento maior das mamas estimulado pelos estrógenos, e só então o tecido glandular está totalmente desenvolvido para a produção do leite. O estrógeno e a progesterona, eles atuam fisicamente na mama, mas eles possuem um efeito inibitório na secreção. A sucção é um estímulo mecânico que ativa a prolactina, promovendo a secreção do leite. Mas como ocorre a secreção do leite? Ocorre um estímulo, que no caso é o som da criança chorando, que envia uma mensagem para os centros cerebrais superiores, fazendo com que o hipotálamo produza o PIH, o hormônio inibidor da prolactina. Em um estágio avançado da gravidez, ocorre a diminuição do PIH, aumentando a prolactina, e esse aumento causa a secreção do leite. Já a injeção do leite, ela é causada por uma sucção que ativa os mecanorreceptores do mamilo, enviando sinais sensoriais para o sistema nervoso central, e estimula a secreção de ocitocina, que faz com que induz a contração e expulsão do leite. O leite, ele possui muitas substâncias, e nós falaremos da condução dos íons. Os íons, eles atravessam a membrana das células alveolares até o lúmen alveolar por difusão simples, então não tem o gasto de ATP e não há carreador. A água ela é atraída por um gradiente osmótico gerado pelos íons, e os íons seguem a água por um gradiente eletroquímico. As substâncias passam para o leite entre as células, atravessando as junções de oclusão, que ficam frouxas pela sucção. Conclusão. Todas as modificações estruturais e hormonais que ocorrem nas diferentes fases da vida estão sob o controle de uma sequência de eventos dependentes de hormônio. Obrigada. Vamos lá. Primeiramente, parabéns pelo trabalho, gostei bastante. Ao mesmo tempo, fiquei bastante feliz porque vocês falaram uma parte do meu mestrado e uma parte do meu doutorado. Então, assim, eu não sei que parte, por onde eu começo, tá? Mas vamos lá. No comecinho, vocês estavam falando, começa lá, acho que o slide 4, mais ou menos. O Pro agora conectou o negócio. Agora não precisa mais. Agora que acabou? Como assim? É porque a gente comprou um controle, mas não funcionou. Ah, tá. Às vezes você tem que dar um S, esperar que não tem tempo. Tudo bem. Slide 4? Vai lá, vai um pouquinho mais para frente, mais um pouquinho. Aí, volta. Cuidado bastante quando vocês colocam uma figura, todo mundo vai chamar a atenção. Eu sei que na hora vocês corrigiram a palavra óvulo lá, mas tome bastante cuidado. Tá? Óvulo só com fertiliza, só com inseminação, tá bom? Então faz uma caixa desse em cima e tal, toma bastante cuidado, ok? Vamos lá, próximo é o dos genes. Sim, nós falamos em SOX9 DAX1, WMT4, então pode falar assim, tá? Não é o SOX9. Não, a gente fala SOX9 DAX1. É que a gente não sabe já. Pode falar, não tem problema nenhum. Essa interação é bem importante, porque na presença do cromossomo Y, você tem um SX que começa coordenado, se não vira volume, sistema de feminino. Essa figura é bem importante, tá bom? Vocês ressaltaram, eu sei que era bastante coisa, o tempo foi, tinha uns 2 minutos. Mas sim, é bem importante essa figura, ainda bem que vocês colocaram, explicaram meio rápido, mas tudo bem. Importante, vai lá, próxima. Beleza, aqui a gente fala do meu doutorado já, eu adoro esse curso. Migração de células germinativas, eu gostei bastante, porque vocês colocaram que ela veio do epiplasma. Porque você vai para o muro, às vezes ele já fala que veio do pedículo do saco petelino, ou seja, desatualizado, por isso que a gente abdicou bastante do muro. A gente não utiliza a literatura, mas o muro não é parte da biologia. Só que vocês mataram os outros docentes, vocês não botaram o dedo. Gente, interage com o que vocês têm aí, tá? Vocês colocaram as imagens grandes, já destacadas em cima, na imagem embaixo.
Ótimo. Põe o dedo falando, olha só, tá aqui o intestino primitivo. Essas pontinhas que vocês estão vendo ali são as células germinativas migrando. Tá? O epitélio celômico, gente, isso é altamente importante. Faltou vocês interagirem um pouco mais com as figuras. As informações estão ótimas. Tá? Vamos lá, um pouquinho mais para frente. Legal, gostei. Não, mas deixa eu ver qual foi que eu anotei. Para não me alongar demais. Ductos genitais. Volta. Quando vocês colocaram o corte histológico foi tão rápido, eu não vi o que era. O folículo primordial. Ócito e células foliculares achatadas. Tá. Foi tão rápido. Eu te juro. Eu olhei e falei, isso é masculino e feminino, o que é isso? Foi, entendeu? Então o que eu tenho? Mostra de novo pra gente, por favor. O ócito e o G é as células foliculares achatadas em volta. É o folículo Folículo primordial. primordial. Ou seja, nessa fase já é o que todas as mulheres têm, é isso? Isso. Sim. Isso. Então já começou a meiose. É? Então ele está em meiose ou não? Os folículos estão em. O ósseo está em meiose ou não? Se já é um folículo primordial. Não, eu sei que não termina já é a esse que a meiose. mulher nasce, Sim, mas. já passou, já entrou em meiose. Terminou a meiose? Não. Ele está parado em meiose. Isso. Ótimo. Beleza. Vamos continuar. Essa figura é altamente importante, porque ele que vai acabar o desenvolvimento de um ducto, o outro degenera, isso que vai acabar desenvolvendo. Foi bastante rápido, mas assim, é bem importante esse slide, tá bom? Eu quero parte de embriologia, eu vou deixar um pouco mais para a professora Leite. Professora Leite? Professora Leite, Isso. né? Eu vou deixar um pouco para ela, para brincar. Vamos para a parte de histologia, vai? Eu gostei bastante da parte de histologia, vocês colocaram a coloração na grande maioria, que eu vi que vocês colocaram. Acho que a gente não colocou é porque a gente não achou. A gente, No livro. na verdade, no livro. Eles podem colocar. Ele se assemelha bastante às colorações que a gente utiliza aqui na disciplina, que é a grande maioria é HE. Ou A gente tinha colocado, mas aí a gente falou, é melhor não colocar uma coisa que a gente não tem certeza, porque, né? Mas a coloração indica Tá. mais escuros, mas isso realmente é uma coisa. Tá. Foi tão rápido, que quantidade de informação, que realmente. Vamos lá para a subdivisão do endométrio, vai. É aqui. Não, próximo é aquela. Aí. Isso, volta. Avança. Avança um pouco. Aí, Avança. para aí. Nessa coisa. Legal, vocês mostraram isso, eu falei, nossa, que importante, faltou na imagem. Aí vocês mostraram a imagem no slide seguinte. Que é altamente importante fazer uma interação, porque essa parte basal, ela não é a única função de fazer essa nutrição. Aponta para mim, onde está a camada basal, onde está a camada funcional? Usa o laser. Funcional. Não, põe a mão, eu quero precisar com mão, mostra isso, camada basal, o que é perdido no processo de menstruação? O endométrio. É a camada. Inteiro? Ah, não. Não, a Não. funcional. Não, só A camada, funcional. a funcional. Isso que a gente mostrou que sofre necrose, não? É, Isso, legal. porque as artérias Então, espirais vão contrair. Nesse raciocínio, então, já que é perdida a camada funcional, põe a mão para mim na camada funcional. Legal. Qual é a função da camada basal agora? É reconstituir. Porque Ou a seja, reconstituição vai ser a partir da camada basal. Que é E na quem que fase estimula isso, falando para ela, olha, você tem que... Estrógeno. Faltou uma interação, desculpa, mas faltou uma relação super bonita que tem, que são os hormônios, né, como o estrógeno, por exemplo, estimulando as células, ou seja, olha a histologia junto com a fisiologia, falando que, ou seja, tem hormônio estimulando as células a proliferar e recuperar. Por isso que essa camada basal nunca é perdida. Tudo bem? Olha com uma artéria espiralada, bonitinha, onde vai ser necessário para a gestação. Tá? Então, cuidado com essa relação. Faltou uma relação, mas legal, o texto tá bom, a imagem tá boa. Faltou uma relação melhor aí entre a fisiologia e a histologia, que era isso que a gente esperava bastante do inteiro. Ok? Vamos lá. Gostei bastante dos cortes histológicos, vocês mostraram. Bora, vai para os cortes histológicos. Gostei bastante. Cuidado com o aumento, eu consegui ver bastante sangue e tal, mas assim ficou meio confuso. Tá? Então dá uma localizada, sempre são nossas cortes, nem todo mundo entende uma falta de estruturação da camada funcional, ok? Então por isso está começando na menstruação, ok? Olha como ele está mais íntegro agora, tudo bem, está proliferando, está crescendo, legal.
coloca o dedo, mostra, olha o tecido epitelial, nem todo mundo sabe que é o tecido epitelial, ninguém vai lembrar. Então, olha, células justapostas, olha a luz. É que eu olha coloquei o laser, mas eu não sei se pareceu eu não direito. consegui ver o laser direito, gente. Algumas horas eu consegui ver, outras horas não. Na dúvida, não está acostumado com laser, põe o dedão. Vai em cima e mostra, passa a mão, tá? Vamos lá, vamos um pouquinho mais pra frente. Pegar os códigos histológicos ótimos, gostei bastante. Colocar a mão, indicar um pouco mais. Bota o dedo falando, tudo bem? Vamos lá, um pouquinho mais pra frente. Ótimo, adorei isso. A gente também. Adorei. Uma correlação histologia. A gente achou que não ia dar tempo, mas a gente não queria tirar esse slide. É, A gente tirou tudo, a gente resumiu os textos, mas não tirou esse slide. Eu acho que vocês gostam bastante de professor de histologia, eu agradeço. Se vocês quiserem, mas assim, a parte de embriologia também tá legal, tá bonitinha, mas aí faltou correlacionar de novo. Essa figura, ela é altamente explicativa vocês colocarem junto a parte de fisiologia. Tudo bem? Porque só acontece essa recomposição. Volta lá. Por que fase que é fase aí? Vamos lá. Quais são os hormônios principais? que não Fase é isso. menstrual. A fase menstrual. Queda Tem de algum hormônio? progesterona. Na verdade, o corpo lúteo ele deixa de funcionar nessa fase. Na verdade, o corpo lúteo deixa de funcionar e diminui o nível de progesterona e Progesterona e de estrógeno. Legal. Aqui A fase é o proliferativa. O estrógeno. pessoal que falou, aumenta um pouquinho só, deixa usar o pessoal. Eu acho que o pessoal que apresentou tá sabendo, beleza, tudo, já me provaram, é o resto, na hora do grupo. A Vai lá, fase me fala. proliferativa. Daquela ponta para estrógeno, que aumenta a espessura da camada para poder. A partir da camada basal reconstituir o endométrio. Aham. E a fase secretora. Ela conta. É do estrógeno. Conta do estrógeno e ocorre o aumento do volume das glândulas, porque ela vai ficar cheia de secreção. Sim, elas E o, tem o estroma no. Oi? A secretora é quem? Que hormônio? É só progesterona. Esse espessamento que dá nas glândulas, espessamento que dá no endométrio, espessamento do endométrio de uma forma geral, então não é apenas por causa da presença do estrógeno. Agora nós temos também a formação do corpo lúteo, também agora, além do formou o corpo lúteo, além de estrógeno, agora a gente também tem Progesterona, porque quando tem a menstruação, a progesterona cai, mas aqui, tipo, se ocorrer a gravidez, a progesterona vai continuar aumentada por causa do corpo lúteo que vai secretar, e aí vai continuar a permanecer o endométrio na fase secretora. Sua camada mais espessa. Ó, vou pra frente, vai. Eu quero mais um slide, eu vou passar para a professora. Eu já começando a entrar já, mas eu senti a falta da integração da histologia com a fisiologia, isso para mim é muito importante, tá? Vai lá, pra frente, lá no primeiro trimestre, vocês colocam. Aí, ó, isso. Ah, meu mestrado, já querendo me coçando assim, do tipo, não, né? Então, legal, que células verdes é essas que vocês As colocam? trofoblásticas. Células trofoblastas, legal, são células que fazem implantação, bonitinho. Isso. Então, localiza pra mim aí, o que está acontecendo aí, vai? A Que é implantação isso? a partir das células trofoblásticas. Legal. Aí as células Implantação trofoblásticas aonde? no Na endométrio. No camada endométrio. funcional. Legal. Elas E aí, essas secretam células HCG. do trofoblasto, elas produzem HCG? Não, elas Não, secretam ela HCG. E o HCG ele tem função de evitar a evolução do corpo lúteo. Não é a célula trofoblasto. As células trofoblastas, elas fazem a implantação, legal. Beleza, isso não é mestrado. É isso que eu fazia, implantação. A questão é, quem produz HCG? Não? Vocês lembram de uma palavra chamada de sincício trofoblasto? Ah, sim. 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 É ele que vai produzir o HCG. Ele tem origem a partir da célula do trofoblasto, beleza. Mas é um outro tipo celular. Na verdade, é uma massa celular aforme, então não é uma célula, é uma massa celular multinucleada, chamada sincício trofoblasto, que tem origem a partir do trofoblasto. E essas estruturas, quando começam a produzir HCG, e joga onde o HCG? Pra fora, assim, tipo, joga no endométrio mesmo, beleza? Olha a embriologia aí. Não? Suprimento vascular. No sistema circulatório, tudo bem? Por isso que você começa a ter maior quantidade de HCG, que é detectado lá pelo stick que vocês compram na farmácia, beleza? Tudo bem? Então, isso tem uma quantidade de HCG na corrente sanguínea. E esse HCG ele vai estimular quem?
A evolução do corpo lúteo. Ele evita Diretamente? a evolução. Diretamente? Sim. Vou deixar pra você. Tá? Vou entrando na área dela, ela já tá se coçando, tipo, cala a boca. Né? Porque a parte. Não, eu acho que eu cala a boca, não. Eu senti uma certa interrelação, faltou uma interrelação. Cuidado que essa questão era um cincício-trofoblasto, não era o citotrofoblasto, é um pouco mais avançada a implantação, ele já está lá dentro do endométrio. Aí você começa em contato com as células vesiculares, tem a diferenciação do cincício. Tudo bem? De uma forma geral, eu gostei bastante. O último tipo da glândula mamária. É uma glândula, tipo de exócrina, mas ela é o óculo, como é que ela é? Tem uma classificação. Ela é apócrifa. A secreção É mais Não tá Gente, escrito. mais pra frente. Mas tá mais Eu frente. procurei. Apócrifa. Apócrifa. Legal. Apócrifa não estava escrito. Tá. Eu não vi. Tô procurando aqui e não vi. Legal. Beleza, pessoal, de uma forma geral, gostei bastante, gostei. Faltou uma inter-relação, mas as figuras estão didáticas. Faltou vocês não só uma inter-relação um pouquinho melhor, mas assim, apontarem um pouco mais quando tem corte histológico, embriologia, porque o pessoal, para mim, legal, eu entendo, eu já vi. Agora, os outros docentes na parte de embriologia, eles vão reclamar, porque eles não conseguiram ver intestino, célula migrando, assim, onde está o epitélio celômico. Isso é uma viagem, assim, que quem é da área consegue enxergar. Faltou vocês apontarem. Tudo bem? Mas o trabalho fica tá bom, gostei bastante. Vou passar para a professora Beatriz, por favor. Vamos lá, meninas. Eu gostei bastante da apresentação de vocês, assim, no aspecto a parte visual, exceto. Acho que a metodologia, ainda mais que tenha bastante texto, vocês podem colocar. Eu sou fãzona de palavras-chave, poucos textos, tá? Isso porque isso, como eu já falei, induz a gente a treinar, a falar e ficar agarrado ali, olhando dois lados, falar, tá? Mas assim, gostei bastante, vocês usaram recursos muito legais de animação, de dar um zoom numa área que vocês querem, isso é bastante didático, isso ajuda quem está aqui aprendendo, a gente que está assistindo. Então, gostei bastante das figuras, assim, tem uma resolução, boa nitidez, termos de apresentação visual, assim, gostei bastante. Agora, a fisiologia, né, se a gente comparar o quanto, né, lógico, tem que pensar na fisiologia, ela é que foi menos contemplada nesse papel, né, como o Renato já falou, de vocês integrarem com as outras disciplinas. Então, por exemplo, quando vocês falam lá do... Deixa eu só colocar aqui. Fase menstrual. Acho que já foi. Volta mais um. Aí. Então vocês começam a contar essa história, né, eu e as minhas histórias sempre, da involução do corpo lúteo. E antes disso... Senão ocorre a fecundação. Antes. Da onde vem o corpo lúteo? Eu sei que tá lá, o que eu pedi, né? Alterações hormonais na gestação e na amamentação, ok? Mas não tem como a gente falar sem... Então, eixo hipotálamo hipófise para vocês não existe, né? Hormônios gonadotrópicos, cadê? Onde eles Na estão? verdade, a gente retirou muita coisa, porque quando a gente foi gravar, tinha dado 40 minutos de apresentação. Vocês falaram em 17, tinha mais 3. Lembra que quando a gente vai apresentar no dia, a gente está nervoso e fala mais rápido. A gente vai se lembrar logo disso. Então a gente fala mais rápido. Mas vocês não falaram nada de eixo hipotálamo e hipófise. Nem sequer mencionaram, porque não existe estrógeno, progesterona, que o Renato tanto ama, se não existir hipotálamo e hipófise. Não há vida sem eles. Entendeu? Vocês sequer mencionaram o eixo hipotálamo, hipófise e gonadal. Por quê? Então vamos fazer, vocês conseguem fazer, mesmo que vocês não falaram, quem pode me explicar essa historinha do ciclo menstrual? Vamos de trás para frente. Antes de evoluir o corpo lúteo, porque quem faz o corpo lúteo aparecer? De onde vem? Como começa essa história? É o FSH que estimula os folículos primordiais. Ou quer começar do começo da menstruação? O que vocês preferem? Se é um ciclo, vamos começar lá do zero.
Menstruou por quê? Vocês já falaram. Porque a gente Progesterona baixou. Ok. Vai ocorrer o aumento do LH e do FSH. Então, peraí. Então, progesterona baixou por conta da progesterona, E aí tem descamou. o pico da Ok. IH. Então, aí o que que acontece? O que que a progesterona normalmente faz com os hormônios do gonadotrópico? Inibe. Se ela baixou, ela vai o quê? Soltar essa inibição. Então, FSH e LH vão começar, especialmente o FSH, a aumentar. Isso, e aí? Aí O que o FSH faz? Ele vai fazer com que os folículos se desenvolvam. desenvolvam. Estimula o desenvolvimento dos folículos, Aham. folículo primordial, primário, Isso. secundário. E a diferenciação deles vai induzir o né? Não. Aí vai ter o pico de LH que vai estar Calma, não, Não, calma. ainda não. Esses Ele vai folículos em diferenciação vai levar o quê? A progesterona formar o corpo lúteo? Não é. Progesterona não, calma. É o Fica endométrio, nervosa, estamos conversando FSH, aqui. não é? Verdade, não fica nervosa, a gente está conversando. O FSH vai subir, aí ele tem uma atuação aonde? No ovário. Ok, os folículos vão se desenvolver. E aí, os folículos em desenvolvimento vão levar a produção do quê? Hormônio variante. Estrógeno, ok. Aí o estrógeno vai fazer o que e onde? Vai fazer com que o endométrio prolifere Isso. e o endométrio proliferando. Vai pra É a fase Outra que fase ela não proliferativa. é a fase proliferativa. Então isso só ocorre nessa fase graças à ação de quem? Estrógeno. Do Renato, do estrógeno. Vocês mostraram direitinho aonde, ok. E aí? Muito bem. Aí o LH também vai estar subindo Como é que o LH subiu? devido Surto lá de LH. Nossa, de GLH não. Pela diminuição da progesterona. Isso. Quando ela caiu só. Porque ela inibe. Progesterona não. De estrógeno. Especialmente quem? Subiu ali, ó. Quem tá alto ali? O LH. Calma. Não, quem tá Faz o LH subir. Isso. Quem faz? o estrógeno tá alto. Quem? É o estrógeno. O estrógeno, isso. Aí faz o pico de LH. Dura lá pouco tempo, a gente sabe. Isso se chama surto, vai e desaparece. E aí, o que o LH faz? Corpo lúteo. A formação Formação do corpo lúteo. Isso. Então liberou lá o ovócito, aí formou quem? O corpo lúteo. Aí a gente começou a história de vocês. Vai lá. Tá vendo quanta coisa? Aí, Aí se não acontece a fecundação, o corpo o corpo lúteo ele evolui. Ele Porque desaparece. quem, a progesterona ali está sendo produzida por quem ali? pelo corpo lúteo. Isso. E aí, se não existir a fecundação, o corpo lúteo vai evoluir e a progesterona Vai diminuir. Os níveis de progesterona vão o quê? Diminuir. Vocês já falaram o que a progesterona faz lá no útero bonitinho. Ok. Aí, se a mulher engravidou, aí a progesterona começa a aumentar, né? Uma coisa absurda. Transformers em ação, a gente vai virando, né? E aí, eu aprendi agora, e acho que os livros de fisiologia, aprendi não, devo ter aprendido, esqueci naturalmente, do sincício trofoblasto. Porque o livro de fisiologia só bota lá trofoblasto. Então, tem meia culpa aí se ela chegar lá no trofoblasto. Porque fisiologia não dá essa, né, esse detalhezinho de detalhe. Ok. E aí tem a história, né, que beta é no sangue, né, transforma aí o HCG na urina. Tá? Ok. Então, aí vocês falaram, vocês não colocaram, mas eu vi que vocês falaram. Então, viram quanta coisa aconteceu lá para chegar no corpo. Muito bem. Progesterona, vocês já falaram quem produz. Parará, o HCG. Aí vamos lá na amamentação. Bonitinho, o slide controle hormonal. Aí vocês colocaram ali até um slide que eu gosto bastante, eu uso em aula, que os